De todos os projetos de Pokémon, qual o seu favorito, hein? Pode ser dos jogos, mangás, filmes, anime, olha, já lança aí nos comentários pra mim. Eu não tenho dúvidas de que muitas gerações cresceram acompanhando as aventuras desses monstrinhos poderosos. Mas vem cá, você sabia como eles surgiram? Sabe como é o interior das Pokébolas? Fica comigo porque hoje eu vou te contar alguns fatos que você precisa saber sobre Pokémon. Antes de tudo, já deixa o seu joinha para ajudar a gente, se inscreve no canal e ativa o sininho para o YouTube te avisar de todas as novidades por aqui. Eu sou a Amanda Constantini e você está onde? Na Fatos Nerd. Número 1, início de tudo. Assim como vários animes e mangás, a mitologia de Pokémon também é bem extensa e conta com várias explicações interessantes sobre o passado daquele universo. Acredita-se que tudo começou com o nascimento do Pokémon Arceus, original, que teria surgido antes mesmo do próprio universo. As lendas dizem que ele nasceu de um ovo, em um lugar que basicamente não havia nada. Arceus, então, teria moldado tudo que existe com seus 1000 braços. Olha, quando eu digo isso, eu quero dizer até mesmo o famoso trio da criação, que basicamente são pokémons lendários que personificam 3 elementos da realidade. São eles a Dialga, que é o tempo, a Palkia, que é o espaço, e a Giratina, que é a antimatéria. Depois disso, enquanto a Dialga e a Palkia ajudaram a criar todo o universo, a Giratina acabou sendo banida por sua violência, dando origem ao universo reverso. Número 2, o ancestral. A ordem cronológica dos acontecimentos em Pokémon não é cheia de detalhes, mas a gente pode tirar algumas conclusões com as informações que já foram reveladas. Por exemplo, lembra do Mew? Não o Mewtwo, só o Mew. Aquele que a gente vê no filme é um clone, e o mais engraçado é que ele ainda aparece antes do original na Pokédex. Mas o fato é que o Mew muitas vezes é lembrado como o ancestral de todos os Pokémons, já que o DNA dele tem códigos genéticos de todos os monstrinhos comuns. O que também reforça essa ideia é o fato do Mew conseguir aprender praticamente todos os tipos de golpes. Há quem diga que o Arceus original criou o Mew meio que para acomodar os DNAs de todos os Pokémons comuns que foram criados depois. Número 3, a extinção. Você sabia que no universo de Pokémon também rolou uma grande extinção no passado? Por razões desconhecidas, os primeiros monstrinhos deixaram de existir. E como forma de evitar que esse tipo de situação acontecesse novamente, o próprio Arceus colocou a mão na massa. Primeiro, ele criou Xerneas, o guardião da vida, o Yveltal, o guardião da morte. Só que apenas isso não seria o suficiente. Sendo assim, Arceus também criou Zygarde, que a gente pode dizer que é o protetor dos guardiões da vida e da morte. Olha como esse Arceus foi esperto, hein? Graças a esse, digamos, equilíbrio, a vida dos Pokémons continuou a existir e prosperar até os dias de hoje. Número 4, surgimento dos humanos. Da mesma forma que no nosso mundo, os humanos, na realidade dos Pokémons, demoraram um pouco para aparecer. A diferença é que lá no início parece que os humanos e os Pokémons já foram vistos como seres semelhantes e, para surpresa de geral, até já se casaram. Imagina só, que estranho, né? Por causa disso, a gente pode até teorizar que os humanos e os Pokémons tiveram um ancestral em comum, o que explicaria o porquê de alguns humanos terem poderes psíquicos e corpos mais resistentes do que eu e você temos aqui no mundo real. Depois de um tempo, com a evolução da humanidade, Arceus criou as Espadas da Justiça, um grupo de Pokémon lendários baseado na história dos 3 mosqueteiros e que impede que as áreas dos Pokémons sejam invadidas pelos humanos e os monstrinhos percam mais espaço. Diz aí se você já sabia dessa. Número 5, primeiro Pokémon criado. Na história, Arceus foi o primeiro ser a existir no universo, mas aqui fora, o primeiro Pokémon desenhado foi Raidon. Essa informação foi falada por Ken Sugimori, que não foi só um dos designers originais da primeira geração dos produtos Pokémon, como foi um dos principais designers dos jogos. Só que, embora tenha sido o primeiro, ele aparece na Pokédex na posição 112. Além disso, o criador da franquia, Satoshi Tajiri, já disse que se inspirou em insetos para criar os Pokémons. Calma lá que eu vou te explicar.
Olha, dizendo ele que passou várias horas na infância coletando e observando insetos com outras crianças. E ao perceber que os hábitos mudaram nas novas gerações, ele pensou em criar um jogo com uma temática parecida, para as crianças voltarem ao costume de coletar bichinhos. Número 6, interior das pokebolas. Você já parou para pensar em como é o lugar para onde os pokémons vão quando são capturados? Olha, de acordo com Junichi Masuda, o produtor de Sun and Moon, o interior das pokebolas é como uma suíte de luxo de um hotel. Em uma entrevista de 2016, ele sugeriu que os pokémons ficam relaxando lá dentro enquanto continuam conscientes de seus arredores, meio que aguardando o chamado para ação ali, sabe? O problema é que essa ideia não foi totalmente explicada, já que o interior das pokebolas aparenta ser vazio em algumas ocasiões. Sem falar da forma com que eles são enviados para o negócio, né? Nos jogos, os pokémons escolhem quando vão para dentro das pokebolas. Já no anime, eles passam por uma transformação e se tornam uma espécie de energia. De toda forma, sendo uma suíte de luxo ou não, dá para dizer que existe um certo conforto lá dentro. Isso porque muitos pokémons parecem querer voltar para as pokebolas depois de uma batalha. Em contrapartida, não são todos os pokémons que gostam de ficar dentro das pokebolas. O próprio Pikachu é um exemplo disso, né? Já viu o quanto ele prefere andar no ombro do Ash? Além disso, se os pokémons podem ser digitalizados e enviados por computador, a gente também pode pensar que seria tranquilo armazená-los em um ambiente confortável. Quem sabe algum tipo de simulação de habitat, hein? Número 7, Pokémon come Pokémon. Olha, essa informação pode ser um pouco chocante, então se prepara. Senta que lá vem a história. O Pokémon pode ser alimento. Alguns indícios no anime e nos jogos comprovam que, basicamente, eles podem ser comidos. Por exemplo, nos jogos Gold and Silver, Crystal e Heart Gold, Soul Silver, a equipe Rocket deve ser impedida pelos jogadores de raptar vários Slowpoke. Isso porque eles descobriram que as caudas desses Pokémons são gostosas quando consumidas como pirulitos. Olha só que bizarro isso. Sabendo disso, eles decidiram cortá-las para venda, o que renderia muito dinheiro. Já a Pokédex de Black Chew e White Chew fala que os basculin são notavelmente saborosos. E para ter essa informação significa que alguém já deve ter provado, não é mesmo? Além disso, no anime, o Farfetch é considerado uma espécie rara que chegou perto da extinção. Tudo por causa de caçadores que gostavam de comê-los cozidos com alho poró. Esquisito, né? Inclusive, por mais que alguns Pokémon se alimentem de energia, lixo, emoções e até minerais, dentro dessa cadeia alimentar também existe a relação de caçador e presa. A nossa sorte é que não existem imagens de personagens comendo Pokémons. Isso por motivos óbvios, né? Já imaginou o trauma das crianças? Putz, eu não queria ver isso. Número 8, Pikachu não seria o mascote. Pois é, meu amigo, no início de tudo, o famoso Pokémon amarelo simplesmente não seria o mascote da franquia. Dá pra acreditar nisso? Parece até um absurdo, né? Olha, eu não sei você, mas na hora que eu penso em Pokémon, praticamente a primeira coisa que me vem à mente é o Pikachu. A criaturinha que tinha sido pensada como mascote foi a Clefairy. Não é à toa que no mangá ela até conseguia falar, o que provavelmente facilitaria várias interações. Olha, tudo bem que ela é fofa e tal, mas eu não sei se teria dado muito certo. A decisão de mudar o mascote veio depois, quando os produtores reconsideraram e passaram a ver o Pikachu como um bom representante para a franquia. Os designers do jogo da Nintendo hesitaram um pouco no início, só que bastaram algumas imagens de teste para eles serem conquistados pelo Pikachu. Número 9, episódio banido. Pokémon, a série, teve sua estreia em abril de 1997, um ano depois do sucesso do jogo. Em 16 de dezembro daquele mesmo ano, o episódio de número 38 foi ao ar no Japão e causou um problema quase irreparável. Mais de 600 telespectadores acabaram no hospital com ataques epilépticos, enjoo, dores de cabeça e convulsões. Tudo porque estavam assistindo ao episódio. O motivo? As luzes piscando em uma cena em que o Pikachu é o herói do dia. Acontece que foi usada uma técnica chamada paca-paca, que basicamente conta com imagens coloridas se alternando em uma frequência de luzes entre 10 e 30 Hz. O estrago foi tão grande que a série deixou de ser exibida por 4 meses e teve o episódio banido em todo o planeta. Tenso. Número 10. Primeiras Pokébolas.
Como deu para perceber, a história de Pokémon é muito grande e conta com vários acontecimentos anteriores ao tempo atual. E uma das coisas que acabou mudando com o decorrer da história foi a Pokébola. Antes de ser o objeto vermelho e branco que a gente tanto conhece, ela passou por muitos estágios e alguns deles são bem antigos. Por exemplo, lá no episódio O Antigo Quebra-Cabeça de Pokémópolis, a doutora Eve estava explorando as ruínas da antiga civilização de Pokémópolis, quando encontrou artefatos antigos que simplesmente tinham pokémons gigantes no interior. A urna sobrenatural era um desses objetos, e para invocar o enorme Alakazam que estava dentro, era só inserir uma colher na fechadura do artefato. Mais pra frente no tempo, as pessoas usaram objetos redondos que lembram bastante as Pokébolas atuais, como o artefato de Pokélantes e a própria Pokébola gigante de pedra. No caso dessa Pokébola de pedra, ela foi usada nos tempos antigos para conter um grande e furioso Claydol. Além desses dois, o episódio Lacre Quebrado mostrou que a chamada Odd Keystone também já serviu para aprisionar os monstrinhos, como quando um guardião da aura derrotou um Spirit Tomb e o aprisionou nesse confinamento aleatório. Resumidamente, antes das Pokébolas que a gente conhece, a galera meio que se virava nos 30 para capturar alguns Pokémons problemáticos. Mas e aí, você já sabia de todas essas curiosidades de Pokémon? Me conta aí nos comentários se você gostaria de uma parte 2 desse vídeo. E claro, não esquece de se inscrever no canal, deixar aquele joinha maroto e ativar o sininho para não perder nada. Um beijo e fui! Tchau!